Fala galera, Edwards Miranda aqui. Vamos continuar a nossa playlist de termologia. Agora a gente já está na aula 8. Essa daqui é basicamente só uma continuação da aula anterior, é só para não ficar muito longo, não ficar cansativo de ver um vídeo muito longo. Mas a gente vai fazer agora uma troca de calor num calorímetro com mudança de estado físico. Na última aula a gente viu lá somente a questão da mudança de temperatura, sem mudança de estado físico. Agora a gente vai mudar de estado físico, então já vamos para o nosso quadro aqui. Deixa eu colocar para mim também. Então aqui com mudança de estado físico. Lembrando, mudança de estado físico então envolve duas fórmulas, o Ki-macete, que é a mudança de temperatura, e o Ki-mole, que é a mudança de estado físico. Aí eu fiz um gráfico aqui, eu já desenhei ele para a gente não perder tempo. Imagina só, eu tenho o gelo e eu tenho água em líquido, estado líquido, beleza? Eu vou juntar eles em um calorímetro, só que percebam, a gente já associa que o gelo vai começar a aquecer, ou melhor, já vai derreter tudo. Só que antes dele derreter, a gente sabe que ele derrete somente a 0 graus. Digamos que ele esteja aqui, sei lá, menos 20. Então, antes dele chegar a 0 grau para começar a derreter, ele precisa se aquecer primeiro. E é exatamente isso que o nosso gráfico mostra. Primeiro aqui, ele vai levar um tempo. Aqui eu coloquei o gráfico tempo ou calor, porque às vezes você vai encontrar isso também. Pode ser que ele te dê em função de tempo ou em função de calor trocado. Mas de qualquer uma das formas dá certo. Com o tempo passando, foi aumentando a temperatura. Nesse caso aqui, o calor era somente calor sensível. Beleza? Chegou na temperatura igual a 0. Aí o gelo começa a derreter, calor latente. Opa, derreteu tudo. Agora a água que se transformou aqui começa a aquecer novamente. E tudo isso vindo do calor dessa água aqui. Então é bem simples, a gente vai somar fórmulas, quer ver? Eu peguei uma questão aqui que vai mostrar exatamente isso pra gente. Um calorímetro considerado ideal significa que a capacidade térmica dele, do calorímetro, é desprezível. Contém inicialmente uma certa massa de água a temperatura de 19,8 graus Celsius. Eu vou anotando esses dados aqui. Temperatura da água, 19,8 graus Celsius. Observa-se que após introduzir no calorímetro uma massa de gelo a 0 graus, então temperatura inicial do gelo vai ser 0 graus, a um quarto de massa da água, ou seja, a massa do gelo é igual a 1/4 de massa da água. A 1/4 da massa inicial do gelo, a temperatura de equilíbrio térmico é 0. Com o gelo totalmente derretido, então aqui ó, ele já nos deu a temperatura de equilíbrio. Geralmente no exercício o que ele quer é a temperatura de equilíbrio. No caso ele já nos deu aqui. Perceba que ele deu a 0, então o gelo aquece, derrete e pronto. A temperatura de equilíbrio vai ser o derretimento do gelo, não vai ser em aquecimento da água depois. Totalmente derretido. A partir desses dados, obtém o calor latente de fusão do gelo. Considere o calor específico da água igual a 1. Então assim, eu vou ter o meu calor da água mais o meu calor do gelo, e isso tudo tem que ser igual a 0. Beleza? Só que como que eu faço o calor da água? A água, ela não vai mudar de estado físico, então ela só vai ter mudança de temperatura. Então vamos aqui, massa da água vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? A temperatura final, que é de equilíbrio, que é 0. Como é que você sabe que é 0? Porque ele falou no exercício. Menos a temperatura inicial da água, que é 19,8. 19,8. Beleza? Mais massa do gelo vezes calor específico do gelo. Opa, ele disse na verdade que o gelo está inicialmente a 0 graus Celsius e a temperatura de equilíbrio é 0 e o gelo derrete totalmente. Aqui na parte do gelo
não vai ser de mudança de temperatura como eu fiz nesse caso aqui. Ele vai ser somente essa parte. É como se o gelo iniciasse aqui e terminasse aqui. Beleza? Seria mais ou menos assim, ó. O nosso gráfico estaria aqui, nesse ponto, e a temperatura viria aqui, ó. No caso da água. Então, se é somente mudança de estado físico, eu sei que é o que mole. Calor latente. Então, massa do gelo vezes o calor latente de fusão. Tudo isso tem que ser igual a zero. Beleza? Vamos mudar os dados aqui. A massa da água eu não tenho. Ele não me deu. Calor específico da água ele me deu, que é 1. Agora, 0 menos 19,8 menos 19,8. Mais a massa do gelo, ele não diz que é 1/4 da massa da água, então coloco aqui, ó, 1/4 de MA vezes o calor latente de fusão que eu quero descobrir. Eu vou passar, isso aqui tudo vai ficar negativo, né? Porque está uma multiplicação. Eu vou passar tudo que está aqui para esse lado, nessa multiplicação, para o outro lado do igual. Então, se está negativo, vai ficar positivo. Vai ficar assim, ó. 1/4 da massa de água vezes calor latente de fusão igual 19,8 massa de água. E olha só, eu tenho massa de água de um lado e massa de água do outro. Então, eu posso simplesmente simplificar isso aqui, como se eu estivesse dividindo por massa de água nos dois lados. Então, finalizei aqui, simplifiquei, fiquei com calor latente de fusão sobre 4 igual 19,8. Esse 4 que está dividindo vai passar pelo outro lado multiplicando, então vai ficar calor latente de fusão é igual 4 vezes 19,8. Aproximadamente 20, né? Para arredondar aqui, eu vou colocar 80 cal por grama. Beleza, senhores? Questãozinha simples, é só para vocês verem que é totalmente possível também ter somente a mudança de estado físico, beleza? Por essa aula é isso. Se você gostou da explicação, dá um like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos, isso vai ajudar a gente bastante, beleza? Galera, aquele abraço e valeu!